Então, pessoal, bom dia aí. Então, nessa aula a gente vai trabalhar com a relação existente entre o coeficiente angular da reta, né? E a relação com o ângulo, né? Que a reta faz em relação ao eixo x, o ângulo de inclinação dessa reta, correto? Então, na aula passada a gente aprendeu a calcular o coeficiente angular, né? Você dá dois pontos lá, xy e o outro ponto x0, y0, né? Então, se você pegar o y menos y0 e dividir pelo x menos x0, você vai obter aí o valor desse coeficiente angular, correto? Então, aqui hoje a gente vai mostrar a relação entre o coeficiente angular e o ângulo de inclinação, correto? Então, suponha que a gente tem esses mesmos dois pontos, né? Então, dados, né, o ponto x0, y0 e xy, né? Dois pontos. Se a gente colocar isso lá no plano cartesiano, o que a gente vai ter? Ó? Vamos supor que esteja o ponto x0, y0. Ele poderia estar em qualquer ponto aqui, qualquer lugar sobre esse plano cartesiano. Tá? Um outro ponto aqui, ó, o segundo ponto, x e y, né? O eixo y aqui e o eixo x aqui. Tá? Se a gente perceber, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma reta que parece para esses dois pontos. Dois pontos aqui pertencem à mesma reta, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, formar um triângulo retângulo. Para quê, professor? Porque aí a gente vai conseguir calcular esse comprimento e esse comprimento, certo? Como aqui é y, a distância daqui aqui é y, e daqui aqui y0, quanto vale aqui? Diferença, né? Y menos y0. Esse pedaço aqui vai valer y menos y0. Como daqui aqui mede x, daqui aqui mede x0, quanto mede só esse pedacinho? X menos x0. Mas a gente viu a aula passada que a gente pode calcular o coeficiente angular, o m, fazendo a razão y menos y0 dividido por x menos x0. Ou seja, é pegar aqui o y menos y0, que é esse pedaço aqui do nosso triângulo, e dividir por esse outro pedaço que é o x menos x0. Mas o senhor mostrou aí, certo? Que a gente tem esse coeficiente angular, mas o senhor não mostrou qual a relação dele com o ângulo que a reta forma aqui com o eixo x, não, né? Porque tem um ângulo θ aqui, ó, que é o ângulo que a reta forma com o eixo x, né? Tem um ângulo de inclinação que a gente chamou esse ângulo de θ. Se a gente voltar lá na trigonometria, né? O que a gente tem aqui nesse triângulo, né? Se a gente tirar esse triângulo daqui, ó. Vamos tirar esse triângulo? A gente tem um triângulo aqui, ó. Né? Esse cateto mede y menos y0. Esse cateto de cá mede x menos x0. E a gente tem um ângulo aqui, certo? Lá na trigonometria do triângulo retângulo, né? O que acontece? Eu tenho um ângulo aqui. Qual o ângulo que eu tenho? Meu ângulo é θ, né? Quem eu tenho em relação a esse ângulo θ oposto a ele aqui? Oposto a esse ângulo θ, eu vou ter o cateto que está oposto a esse ângulo θ, chamado de cateto oposto, né? E quem é esse cateto oposto? É o CO, cateto oposto, y menos y0, né? E também aqui no triângulo a gente vai ter o cateto, mas o que não é oposto, que a gente chama de cateto adjacente, né? Que é o que está junto aqui, ó. Cateto adjacente, x menos x0. Né? Então, se a gente lembrar lá das relações trigonométricas, o que define cateto oposto com cateto adjacente? Né? É o que a gente chamava de tangente, né? Tangente de um ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, né? E a gente tem isso daqui, ó. Quem que é o cateto oposto? Né? Tem o ângulo θ, cateto oposto ao ângulo θ que a gente está trabalhando é quem? Y menos y0 dividido pelo cateto adjacente. E quem é o cateto adjacente aqui? X menos x0. Mas, olha só o que acontece aqui. Tangente do ângulo da inclinação aqui é o quê? Y menos y0, x menos x0. Que é quem? Y menos y0, x menos x0. É o próprio coeficiente angular m. Ou seja, o coeficiente angular m ele é igual a tangente do ângulo de inclinação. Por isso que ele tem esse nome, coeficiente angular, que ele está relacionado com o ângulo de inclinação, né? Se você, por exemplo, tiver o ângulo aí, né, sei lá, esse ângulo aqui for de 45 graus,
Professor, tem como eu calcular esse coeficiente angular aqui só tendo o ângulo? Tem, né? Você não precisa ter os dois pontos para fazer isso daqui. Se você não tem os dois pontos, mas tiver o ângulo, você consegue calcular esse coeficiente angular, né? Basta calcular a tangente deste ângulo. Então, a gente vai usar isso aqui também lá no exercício, se eu não me engano, de número 2 da primeira aula, certo? Que pede lá para a gente calcular o ângulo de inclinação. Mas, professor, como eu vou calcular esse ângulo de inclinação, né? Então, antes da gente prosseguir, vamos mostrar as principais tangentes dos principais ângulos que a gente tem, para a gente conseguir fazer aquilo lá, ok? Então, pessoal, aqui agora a gente colocou aqui a tangente dos principais ângulos que a gente possa estar utilizando aqui, né? Os mais recorrentes que possam ocorrer aí. Então, a gente colocou aqui uma tabela, né, dos principais ângulos, né? O 0, 30, 45, 60, 120, 135 e 150, né? E a gente vai correlacionar com a tangente de cada um desses ângulos, né? Então, no ano passado vocês trabalharam com trigonometria, né? E provavelmente vocês possam estar lembrando aí de como calcular essas tangentes, né? Por exemplo, qual a tangente do ângulo 0? É 0, né? Do 30, raiz de 3 sobre 3. Do 45, tangente dele é 1. Do 60, raiz de 3, né? Do 120, ele é menos raiz de 3, né? Do 135 é menos 1 e do 150 é menos raiz de 3 sobre 3. Certo, professor, mas o que isso daqui vai me ajudar lá no exercício? Aqui um exemplo aqui, ó. Obter o ângulo de inclinação da reta y igual a menos x mais 3, né? Então aqui nessa reta a gente tem o coeficiente angular e o coeficiente linear, né? O angular m e o linear q, né? Quem que é o linear m? Desculpa, o angular m é menos 1. Quem é o linear q? É 3, né? Então, como a gente quer trabalhar com obter ângulo, a gente tem que trabalhar com o coeficiente o quê? Angular, que relaciona o ângulo, né? Então, isso daqui a gente vai trabalhar, né? E a gente viu, através do que a gente mostrou, né, aqui agora há pouco, que o coeficiente angular é igual à tangente do ângulo de inclinação da reta, né? Dependendo da inclinação da reta, vai ter a tangente lá. E a tangente desse ângulo vai dar o coeficiente angular. Mas qual que é o coeficiente angular que deu para essa reta aqui? Menos 1. Ou seja, o ângulo lá da inclinação da reta lá, dessa reta aqui, vai ter uma tangente igual a menos 1. Então, se a gente consultar a nossa tabela que a gente colocou aqui, qual ângulo tem a tangente menos 1? Vamos ver... 135 graus. Ou seja, qual o ângulo de inclinação dessa reta em relação ao eixo x? 135 graus. Professor, mas quanto é 135 graus? Então, se a gente pensar esse plano cartesiano aqui, ó, né? Aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, né? 1, 2, 3 e tem que dar 135 graus, né? Mais ou menos assim, ó. Maior que esse 90 graus, fazendo um ângulo aqui de 135 graus, né? Correto? X e o Y, né? Então, temos essa reta, coeficiente angular é m menos 1, coeficiente linear 3, coeficiente angular estritamente relacionado com o ângulo de inclinação dessa reta, né? Você pega lá o coeficiente angular e coloca aqui, né? Você vai verificar o ângulo cuja tangente dá esse valor. A gente observou que esse ângulo aqui era 135 graus. Então a gente consegue encontrar qual que é a inclinação dessa reta em relação ao eixo X, que a gente obteve 135 graus. Né? Depois lá nas próximas aulas a gente vai, né, comentar, falar que quando uma reta é crescente, decrescente ou constante, né?